Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar em Família. Convido a estarem conosco sempre, todas as segundas-feiras, às 20 horas, que é o horário que dá início ao nosso Evangelho no Lar. Convidamos também para as nossas demais atividades na nossa casa. Nós temos todas as terças-feiras, de forma apenas presencial, o nosso Evangelho no Lar, que acontece na nossa casa espírita. Estejam todos muito convidados. E logo após o Evangelho, nós temos de forma presencial e online, aqueles que estiverem lá, que gostariam de realizar de forma presencial, porque não tem internet em casa ou é difícil, podem ir também à instituição realizar essa irradiação, como pode também realizá-lo da sua própria casa, no conforto do seu lar, a nossa irradiação, sempre às 20h30, todas as terças-feiras. É uma atividade que você pode chamar seu amigo, seu vizinho, todas as pessoas que você conhece, independente da religião, mas que tenham essa abertura, esse interesse em querer direcionar a sua energia, seu amor aos benfeitores, a Deus, para que Ele pegue essa energia de amor, de paz, de tranquilidade e distribua então nos lares, nas pessoas que necessitam desse amparo espiritual. É uma caridade muito preciosa e muito necessária, principalmente nesse momento da nossa humanidade. Sintam-se convidados e convidem outras pessoas também para participarem dessa atividade de amor, de doação. Nós temos também todos os sábados às 15 horas, das 15 às 17 horas, a nossa reforma íntima, que acontece também de forma online e é presencial. A todos aqueles que querem estar lá de forma presencial ou por algum motivo moram em outro estado, querem assistir de forma virtual, temos também a reforma íntima, que é uma atividade em que a gente estuda o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, fazendo uma reflexão mais profunda para a nossa individualidade, para a nossa vida, para o nosso espírito, buscando sempre nas reflexões o nosso aprimoramento moral e espiritual. Estejam todos muito convidados a estarem conosco também nessa atividade. Pai de amor e de bondade, querido Mestre, espiritualidade amiga, em especial os nossos benfeitores, responsáveis por essa atividade no Evangelho no Lar, no plano espiritual, rogamos pelo auxílio, pela ajuda, bem como nossos benfeitores, que possam nos instruir no entendimento da lição, para que consigamos extrair ao máximo dentro da nossa capacidade e consigamos então colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos deixou como direcionamento. Pedimos também por todos os nossos irmãos que de forma direta ou indireta encontram-se atrelados à psicosfera dos nossos lares, a conosco realizar este Evangelho em seu próprio benefício. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 43, a glória do esforço. Relacionava Tiago, filho de Alfeu, as dificuldades naturais na preparação do discípulo quando várias opiniões se fizeram ouvir quanto aos percalços do aprimoramento. É quase impossível praticar as lições da Boa Nova no mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão, concluíram os aprendizes de maneira geral. A maioria das criaturas comprazem-se na avareza ou no endurecimento. Registrava o mestre a conceituação expedida pelos companheiros em significativa quietude, quando Pedro o convocou diretamente ao assunto. Jesus refletiu alguns instantes e ponderou. Entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. E a seguir falou com brandura. Existiu, no tempo de Davi, um grande artista que se especializara na harpa com tamanha perfeição em várias pessoas importantes vinham de muito longe a fim de ouvi-lo.
Grandes senhores, com as suas comitivas, descansavam de quando em quando junto à moradia dele, cercada de arvoredo, para escutar-lhe as sublimes improvisações. O admirável mestre fez renome e fortuna, parecendo a todos que ninguém o igualaria na terra na expressão musical a que se consagrara. Em seus saraus e exibições, possuía em seu serviço pessoal um escravo aparentemente inábil e atoleimado, que servia água, doces e frutas aos convidados e que jamais conversava, fixando toda a atenção no instrumento divino, como se vivesse fascinado pelas mãos que o tangiam. E muitos anos correram quando, certa noite, o artista volta de inesperado ao domicílio, findo o banquete de um amigo nas vizinhanças, e com indizível espanto assinala celeste melodia no ar. Alguém tocava magistralmente em sua casa solitária, qual se fora um anjo exilado no mundo. Quem seria o estrangeiro que lhe tomara o lugar? Em lágrimas de emoção, por presenciar a existência de alguém com ideal artístico muito superior ao dele, avançou devagar para não ser percebido e, sob intraduzível assombro, verificou que o arpista maravilhoso era o seu velho escravo tolo, que usava os minutos que lhe pertenciam por direito e, sem incomodar a ninguém, exercitava as lições do Senhor, as quais emprestava desde muito tempo todo o seu vigilante amor em comovido silêncio. Foi então que o artista magnânimo e famoso libertou-o e conferiu-lhe a posição que por justiça merecia. Diante da estranheza dos discípulos que se calavam confundidos, o mestre rematou: a aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem as horas de que dispõem na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e a sublimidade, convertendo-se de representantes do céu para seus irmãos em humanidade. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota de tempo que lhe é paga pela mordomia da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo. Essa lição é uma lição muito bonita e muito profunda, a glória do esforço. E Jesus vai nos relatar justamente a glória de nos esforçarmos para tentar evoluir, para sermos bons. E aqui Tiago já relatava, naquela época, ainda como discípulo de Jesus, as dificuldades naturais na preparação do discípulo, porque nós não nascemos prontos, nós temos que nos esforçar para ser bons. Nós também não nascemos prontos para ser maus. Nós nos esforçamos e nos esforçamos muitos para as nossas atitudes equivocadas, para as nossas atitudes ainda impensadas. Tudo demanda esforço e preparação. E tem muitas dificuldades naturais também na preparação de ser um discípulo, aquele que fala e age de acordo com os ensinamentos de Jesus. E aqui todos concordavam, várias opiniões se fizeram ouvir quanto aos percalços do aprimoramento. Existirão percalços no caminho do aprendiz, do discípulo,
daquele que se coloca como cristão. Então, que a gente não se iluda em acreditar que, porque nós agora temos uma religião, nos colocamos como um aprendiz, como um discípulo, como alguém que busca, através dessa religião, a sua evolução espiritual, que a vida vai ser um mar de rosas e que essa religião vai lhe retirar todas as dificuldades, como se a gente comprasse realmente um pedaço do céu na terra. E isso é uma ilusão, porque tudo que a gente adquire é com esforço e dedicação daquele aprendiz, daquela pessoa que se coloca na condição de aprimorar. Então, terão percalços, existirão. E o que a gente deve fazer, então? Manter a disciplina, a persistência, o foco, para que nas primeiras dificuldades que a gente tenha pelo caminho, a gente não venha a desistir pelas dificuldades. Uma vez que o próprio Mestre já nos deixou em vários momentos, em várias passagens, em vários momentos, que Ele não nos prometeu o céu na terra, mas que a gente tem que se esforçar para conquistar esse céu interior, esse contato nosso com o nosso Cristo interior, com Deus. Então, temos que fazer essa caminhada, esse esforço, depende de nós. É quase impossível praticar as lições da Boa Nova no mundo, haver sua bondade, renúncia e ao perdão. E isso é até hoje. Imagina, para os discípulos há mais de 2000 anos atrás, o mundo se encontrava numa condição bastante difícil, onde a bondade era poucos que praticava a renúncia e o perdão. Ainda hoje nós temos aquele ditado de que perdoar, de que você não revidar, você é fraco, você é bobo. Então, se ainda hoje a gente tem, até pouco tempo atrás nós tínhamos direito até o duelo, coisas assim completamente impensadas a gente analisar, então evoluímos, sim, mas ainda encontramos em um mundo onde a bondade continua sendo bastante difícil, a renúncia de si mesmo e o perdão também são difíceis, porque ainda não é praticado pela maioria da população no planeta. Estamos caminhando para que isso um dia aconteça, mas depende de cada um de nós essa escolha, como diz aqui, esse esforço, essa dedicação. Concluíram os aprendizes de maneira geral. A maioria das criaturas comprazem-se na avareza e no endurecimento. E é fato, e até hoje assim é. A maioria das criaturas, a maioria de nós, que nos encontramos aqui neste planeta encarnado ou desencarnado, influenciando-nos simultaneamente, ainda nos comprazemos bastante na avareza, naquele sentimento de é tudo para mim, é só meu, o egoísmo extremo e o endurecimento do coração, em que eu não posso dividir com meu irmão, em que eu não tenho essa bondade em olhar as dificuldades dos outros, não para querer aproveitar das dificuldades dos outros, para me sobressair sobre eles, mas sim com um olhar empático para auxiliarmos uns aos outros. Nós ainda somos bastante endurecidos, ainda temos em nós esse endurecimento e essa avareza até hoje. Mas quem sabe, quando nós começarmos cada um a fazer a sua parte, esforçando-se ao máximo naquilo que conseguir, já conseguiremos fazer com que este mundo seja mais solidário, mais fraternal e mais amoroso. Depende de nós. Então, o mestre é chamado por Pedro a se pronunciar a respeito desse comentário em que eles estavam ali falando. Jesus refletiu alguns instantes e ponderou: uma parte importante para a gente colocar aqui
que Jesus ponderou que entre o ensino e o aproveitamento desse ensino depende do aprendiz. Então, tudo aquilo que eu aprendo na religião, no Evangelho de Jesus, para eu colocar isso em prática, isso depende de mim, do aprendiz, do esforço. Nós somos esses aprendizes. Nós somos o aluno da vida. Então, todo esse ensino que a gente recebe, que a gente recebeu do Mestre, que a gente recebe até hoje dos nossos benfeitores nas religiões, e o aproveitamento desse ensinamento na prática, a gente começar a agir já conforme a gente aprende, depende de nós, de cada um de nós, esse esforço. E aí ele conta uma história bastante interessante, que havia um artista, e esse artista ele era especializado em harpa, e ele era um artista muito bom e que ficou muito rico, muito famoso, por causa dessa exímio arte da harpa que ele carregava. Ele era muito bom no que ele fazia. E havia sempre um escravo que ele era considerado assim até meio bobo, que não tinha inábil, não tinha habilidades especiais, era meio tolo, bobo. E ele então servia águas e frutas aos convidados, enquanto o seu patrão tocava. Mas muito interessante observar que ele sempre, ao invés de ficar conversando, trocando conversas soltas e vazias, ele mantinha-se quase sempre, quase o tempo todo calado, prestando atenção naquele instrumento, prestando atenção naquelas mãos que tocavam aquele instrumento. Então muitos anos correram até que uma noite o artista chega na casa e ele vê então que vinha uma música muito bela e que aquele artista, inclusive, ele coloca quem será aquele artista que o colocou em lágrimas de emoção, prosseguir a existência de alguém com um ideal artístico muito superior ao dele. Então ele teve a humildade de falar que aquele artista, ele era superior a ele. Olha só que bonito, colocando a humildade de verificar que alguém é melhor que ele. Será que a gente consegue verificar quando alguém é melhor que a gente em alguma situação, em alguma coisa que a gente se esforça muito e que a gente é bom? E aí vem alguém que é melhor que a gente. Será? Qual é o nosso sentimento em relação a essa pessoa? A gente tem por ela uma inveja porque alguém nos superou, uma raiva, uma revolta, ou a gente fica feliz? E aqui esse arpista, esse artista, ele ficou feliz e foi às lágrimas de emoção, percebendo o intraduzível assombro quando ele verificou que aquele arpista maravilhoso era o seu velho escravo, que usava os minutos que lhe pertenciam por direito e sem incomodar a ninguém, exercitava as lições do Senhor, as quais emprestava desde muito tempo todo o seu vigilante amor em comovido silêncio. Olha só que bonito, porque aquele escravo era também muito devoto do seu senhor e ele prestava também uma certa reverência e aprendia a tocar olhando, aprendeu a tocar olhando aquele senhor, e nos tempos vagos ele então exercitava aquilo que ele via o seu senhor praticar, aquela música. E olha como é importante a gente aqui analisar, frisar a importância do exemplo. Quanto mais pessoas praticando coisas boas, mais exemplo a gente tem bons, maior são as pessoas que podem ser tocadas por esse exemplo e então modificar a sua trajetória, a sua vida, a sua evolução pelo exemplo do bem.
Um mestre que, vendo que o seu aprendiz superou o mestre, ele fica feliz. E o que ele faz? Ele coloca então esse aprendiz na posição que por justiça merecia, vendo que a justiça divina, ela é sempre justa. Qual é o sonho de todo mestre? Que o seu aprendiz o supere, que o seu aprendiz supere aquilo que foi dado de lições básicas e evolua, cresça, para que saia do beabá das coisas básicas e agora aquele mestre pode então se preocupar com outros aprendizes, porque aquele que era seu aprendiz agora tornou-se o mestre, mas pessoas tornando-se exemplos. Muito bonito. E todos os discípulos ficaram confusos, se confundiram, ficaram calados e confundidos a respeito da lição. Porque na tendência do nosso mundo é pensar que aquele senhor, ele vai de alguma forma castigar aquele escravo. Colocar aquele escravo na condição de menino, era um escravo. Mas não, ele era um artista justo e percebeu que aquele seu escravo era um artista tanto quanto ele, mas se encontrava numa condição em que não merecia pela sua grandiosidade de artista. Então ele o liberta e o coloca na posição que era dele por justiça. Que bonito, não é? Será que nós faríamos o mesmo? Sempre quando tem algo nesse sentido, é bom a gente se questionar qual seria a nossa atitude. Será que nós olharíamos alguém que nos superou e ficaríamos felizes por ela e torceríamos porque superou aquilo que nós ensinamos? Será que nós ficamos felizes quando os nossos filhos nos superam em algo que a gente ensinou a eles? Ou a gente fica com inveja dos nossos filhos e quer competir com eles em alguma situação? Para a gente analisar se os nossos aprendizes, porque todos nós somos mestres de alguém em algum aspecto. Quando os nossos aprendizes nos superarmos, nós ficaremos felizes por eles e nós então daremos a ele a condição de mestre, na condição aquilo que lhes pertence pelo esforço? Ou a gente vai querer puxar o tapete dele e fazer com que ele seja obscurecido porque nós não queremos enxergar a grandeza do outro, por inveja, por qualquer outro sentimento de inferioridade? Algo para a gente analisar. E aqui Jesus coloca uma reflexão muito profunda. A aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Então, todos nós que nos esforçarmos no bem, teremos adquirido qualidades nobres. Essas qualidades nobres, essas virtudes, serão os nossos instrumentos, as nossas ferramentas para que nós consigamos evoluir, para que nós consigamos então tornarmos espíritos mais nobres, mais sublimados. E Jesus coloca aqui: todo homem e toda mulher que usar as horas que dispõe na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que o nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e a sublimidade, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos em humanidade. Então, assim como um instrumento, Jesus faz essa correlação, a harpa da vida, a nossa reencarnação, esse momento em que nos encontramos, todos aqueles que aproveitarem pelo esforço para adquirir essas qualidades nobres e utilizando tudo que Deus nos concedeu no mundo, as horas que Ele nos concede, que Ele nos dispõe como
um instrumento perfeito, se a gente tocar essa harpa da vida em todas as áreas das nossas vidas, como um instrumento que toca perfeitamente, verificando essa grandeza de Deus, nós absorveremos então a sublimidade de Deus. Nós nos tornaremos um representante de Deus na terra, para auxiliar aqueles irmãos que ainda se encontram inábeis a tocar esse instrumento tão precioso, ainda se encontram desafinados. Quando a nossa vida se encontrar em perfeita harmonia, como uma música, que eu toco tudo harmonicamente, todas as notas estão harmônicas, em todas as áreas da minha vida, financeira, saúde, familiar, eu tocar essa música, esse instrumento, como se fosse um instrumento, de forma buscando sempre a harmonia com as leis divinas, com aquilo que Deus nos coloca. Se eu souber preservar o planeta, se eu souber aproveitar os momentos na família, financeiro, todas as áreas, todos os quadros da vida que Deus nos coloca para utilizar em nosso próprio benefício, de forma harmônica, ou seja, todas as situações, eu vou respeitar as leis de Deus, eu vou compreender essa grandeza dessa sabedoria divina, tendo resignação, paz, amor, sabendo me colocar na condição daquele que está aprendendo, naquele aprendiz, em todas as situações que eu estiver, em todas as provas que eu vier a passar, eu ter aquela clareza de que tudo está harmônico como o universo, tudo está no seu lugar. Cada nota que eu toco ressoa nas leis de Deus, tudo está em perfeita harmonia. Deus é perfeito em tudo e utiliza até as situações mais desagradáveis para nós, para que se converta em harmonia das nossas vidas, para que a gente então aproveite na nossa evolução todas as situações. Mas se eu não utilizar desta forma, se eu desafinar, se eu não souber tocar a minha harpa corretamente, eu vou desafinar. Então eu vou perder a oportunidade nessas situações em que eu mais tarde terei então que reparar, que são hoje as nossas dificuldades. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota do tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá, além da remuneração transitória do mundo. Então aqui Jesus nos coloca que se eu aqui na terra trabalho apenas ali no tempo em que eu tenho para trabalhar, as 8 horas que eu tenho de trabalho, e aí eu trabalho para fins materiais, eu trabalho apenas para as mordomias da terra, para eu ter uma casa, um carro, tudo que eu posso ser convertido em valores na terra, tudo que eu recebo da terra, aqui na terra mesmo, eu vou utilizar. Eu receberei o pagamento aqui na terra, nessas mordomias da terra. Mas ele aqui nos diz para nós não perdermos tempo apenas em utilizar as nossas horas da vida na concessão de benefícios e mordomias na terra, mas para que a gente utilize as nossas horas
para que nós tenhamos o melhor aprimoramento, o melhor aproveitamento naquilo que nós não receberemos da terra, as nossas aquisições espirituais. E essas aquisições espirituais não será o mundo que nos pagarão, mas será com o nosso esforço e dedicação o que Deus nos pagará, a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual. Então ele diz para que a gente utilize essas horas que a gente recebe para não trabalhar apenas para o mundo e para as coisas que são transitórias do mundo, mas para a gente utilizar essas horas que nos sobram, que não são para aquisição do mundo, para que nós então utilizemos essas horas em benefício daqueles nossos irmãos. Também, que seria para a gente hoje o trabalho espiritual, que é sempre voluntário, inclusive. Então, esse esforço e essa dedicação, esses trabalhos espirituais que a gente realiza e que a gente não recebe remuneração do mundo, porque o primeiro a ser pago sou eu mesmo, não pelas coisas que o mundo pode me dar de pagamento, mas naquilo que eu mesmo posso receber. Por exemplo, vamos colocar aqui para a gente compreender a atividade do Evangelho, que é a que nós estamos desempenhando nesse instante. A cada Evangelho que eu realizo no meu lar, nos primeiros passos, nas primeiras lições, eu vou quase tateante, eu ainda não sei compreender, não sei refletir de forma profunda. E conforme eu vou aprendendo mais, eu vou me aprimorando no entendimento. E esse entendimento vai de acordo com o meu entendimento também da vida. Eu vou dilatando o meu espírito para novas compreensões. E eu, então, de mão desse arcabouço de conhecimento, eu tenho mais ferramentas, que são essas qualidades nobres, para utilizar desse conteúdo para a minha evolução. Para no momento em que algo acontecer na minha vida, eu tendo essa base sólida, não venha me desesperar. Tenha resignação, tenha compreensão e entender o comportamento do outro, tenha uma compaixão, e eu possa então, utilizando o meu próprio aprendizado, ensinar outras pessoas. Porque às vezes pode ser que eu não consiga colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi, mas aquele que eu venha ensinar pode utilizar do conteúdo que eu ensino e colocar em prática, me superar. Nesse sentido, o aprendiz supera o mestre, porque todos nós estamos aprendendo uns com os outros. E por isso essas atividades espirituais também são nobres no nosso desenvolvimento espiritual. Mas aqueles que se utilizam também dos trabalhos espirituais, mas visando ter um reconhecimento na terra, um enriquecimento, as glórias do mundo, aqui na terra também serão pagos, porque os fins pelos quais eles procuram trabalhar esse contexto espiritual é ainda material. Então, eles serão pagos na terra. Então, que a gente possa pensar mais grande, pensando nas nossas aquisições, não na terra, não no que a terra pode nos conceder, não no que o mundo pode nos conceder, mas no que Deus pode nos ofertar, de paz, de amor, de tranquilidade, de esperança, para que a gente consiga então
não diria ainda superar o nosso Mestre Jesus, porque ainda estamos muito longe disso, mas tentar chegar ao máximo, pelo menos, dos seus discípulos, daqueles que a gente olha e, pelo exemplo, já verificamos que conseguem colocar em prática esse ensinamento, e que a gente, pelo esforço diário de combater em nós as nossas más inclinações, é aquele reclamar, aquele pensar de forma negativa a respeito do outro, ou às vezes a respeito de si mesmo, o egoísmo, o orgulho, que a gente consiga identificar em nós os nossos pontos a serem trabalhados, e a cada momento das nossas horas que a gente possa trabalhar essas nossas imperfeições, para que a gente consiga trocar essas imperfeições pelas virtudes nobres, e então a gente consiga aproximarmos do ensinamento do Mestre na nossa vida, sem nos preocuparmos com o mundo aqui fora, mas nos preocuparmos com o mundo aqui dentro, que quando o mundo aqui dentro se tornar um lugar bom para habitarmos, com certeza o mundo aqui fora vai se transformar também, mas depende do esforço de cada um de nós, para que nós tenhamos essa glória do mundo de paz, de amor, de tranquilidade. Depende do esforço de cada um de nós. Então, que a gente possa começar hoje, para quem sabe, mais à frente, nós consigamos ter um mundo mais tranquilo, em que a gente também possa dizer que é um mundo bom. Então, vamos fechar os nossos olhos para a nossa oração. Mestre querido, auxilia-nos a tocar a harpa das nossas vidas, para que consigamos manter a nossa vida na perfeita harmonia com as leis divinas, com os seus ensinamentos, em todas as searas das nossas vidas, em todos os quadros da nossa existência, e que a cada ensinamento, a cada aprendizado, consigamos nos tornar melhores, a nos superar, a crescer e a evoluir, e que consigamos então, pelos nossos exemplos, de colocar em prática os seus ensinamentos, auxiliar e tocar também aos nossos irmãos. Não temos, por agora, a pretensão de sermos mestres de ninguém, mas que consigamos sermos os seus aprendizes e os seus discípulos. Sabemos dos percalços e das dificuldades que encontraremos em nossos caminhos. Dai-nos força, sabedoria e condição para que consigamos nos superar a nós mesmos, superarmos a cada dia as nossas inferioridades, as nossas más inclinações, as nossas más tendências, superando-nos, conquistando então o nosso Cristo interior dentro de nós, nos iluminando, nos tornando os seus verdadeiros aprendizes, os seus verdadeiros discípulos. Gratidão, Pai, pela grande oportunidade que o Senhor nos concede desse Evangelho, do momento de aprendizado. Que consigamos ao máximo colocar esse aprendizado em nossas vidas. Que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Espero que tenham uma excelente semana e que segunda-feira possam estar conosco no mais um Evangelho no Lar, com a graça de Deus. Um grande abraço e até lá.